Estamos no mês de junho e, como todos os anos, surgem aquelas conhecidas perguntas, tais como: pode um cristão participar de festividade junina? O que você acha? Eu quero ler com você um texto do apóstolo Paulo, no qual nós vamos nos basear durante esta reflexão. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O texto está em 1 aos Coríntios, no capítulo 10, tá? De 31 em diante, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, olha só. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Para responder esta pergunta, devemos avaliar 3 coisas pelo menos: discernimento, liberdade e fidelidade a Deus. É o que nós vamos ver agora. Vamos lá. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Gilberto Esteves, pastor da Igreja Batista Missionária em Paragominas, no Pará. Uma igreja genuinamente missionária, faz jus ao seu nome. E o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Então, olha só, o mês de junho, ele é marcado por celebrações populares por todo o Brasil. Muitas famílias participam de festas juninas por tradição cultural, conveniência social e momentos de lazer, não é verdade? Porém, para o cristão surge uma importante pergunta: como participar dessas celebrações sem comprometer a nossa fé? A Bíblia não menciona, queridos, diretamente as festas juninas, mas apresenta princípios claros sobre idolatria, santidade, testemunho e liberdade cristã. O desafio não é apenas decidir participar ou não, mas agir de forma que Deus seja glorificado em nossas atitudes. As festas juninas possuem raízes históricas complexas. Originalmente, festas relacionadas ao período da colheita já eram realizadas em diversos povos antigos. Com o passar dos séculos, irmãos, essas celebrações foram incorporadas ao calendário religioso popular, sendo associadas principalmente a figuras como João Batista, Santo Antônio, São Pedro e outros. No Brasil, as festas juninas ganharam características culturais próprias, com comidas típicas, danças, músicas regionais, brincadeiras, confraternização comunitária. Entretanto, queridos, em algumas regiões, certos elementos carregam conotações religiosas, promessas, simpatias ou práticas incompatíveis com a nossa fé cristã. É aí que mora o perigo. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele enfrentava uma situação semelhante a princípio. Os cristãos ali conviviam em uma sociedade cheia de festividades religiosas pagãs. A questão não era apenas participar de eventos sociais, mas discernir entre determinadas práticas que comprometem a sua fidelidade ao Senhor. Vocês entendem? Por isso, queridos, os princípios ensinados em 1 Coríntios 10 continuam extremamente relevantes para os cristãos atuais. Vivemos em um mundo onde a cultura e fé frequentemente se encontram. Nem tudo que faz parte da cultura é necessariamente pecado, mas nem tudo que é cultural glorifica a Deus. O cristão, irmãos, é chamado para viver no mundo sem ser moldado por ele. Jesus declarou que seus discípulos não são deste mundo, embora estejam aqui. Diante das festas juninas, amados, muitos adotam posições extremas. Alguns rejeitam tudo indiscriminadamente. Outros, portanto, participam sem qualquer reflexão espiritual. A Bíblia nos ensina um caminho de equilíbrio. E que caminho é esse? É o discernimento espiritual, irmãos. O cristão deve analisar cada prática à luz da palavra de Deus,
e perguntar: isso glorifica a Deus? Isso fortalece a minha fé? Afeta o meu testemunho pessoal? Isso honra a Cristo? A resposta, amados, a essas perguntas vai determinar uma postura bíblica e madura em nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo está tratando da questão dos alimentos sacrificados a ídolos e da participação em ambientes ligados à idolatria. Os cristãos de Corinto viviam cercados de festividades religiosas. Muitos acreditavam que poderiam participar de tudo sem consequências espirituais. Paulo ensina que a liberdade cristã, ela existe, mas deve ser guiada pelo amor, pela santidade e para a glória de Deus acima de tudo. O apóstolo Paulo apresenta 3 critérios fundamentais. Olha só, primeiro, tudo deve ser para a glória de Deus. Segundo, nada deve causar tropeço ao nosso próximo. E terceiro, o cristão deve buscar a salvação e o bem espiritual das pessoas. Esses princípios servem perfeitamente para avaliar qualquer celebração cultural nos dias atuais. Olha só, em primeiro lugar, tudo deve ser feito para a glória de Deus. O versículo 31 começa com uma declaração abrangente: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Paulo inclui até as atividades mais simples da vida. Isso significa que não existem áreas neutras para o cristão, irmãos. Toda decisão deve passar pelo filtro da glória de Deus. Ao avaliar qualquer participação em festas, eventos ou tradições, a pergunta principal não é: posso participar? Mas isso glorifica a Deus? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Uma família cristã participa de uma festa comunitária para confraternizar com os amigos, desfrutar das comidas típicas e fortalecer relacionamentos. Entretanto, escolhe não participar de práticas religiosas incompatíveis com a sua fé. Ela demonstra que é possível, sim, valorizar os aspectos culturais, sem comprometer os princípios bíblicos. Antes de participar de qualquer atividade, você deve perguntar: Cristo será honrado naquele lugar? Minha consciência está em paz com Deus? Minha participação reflete meus valores cristãos, queridos? Então, o cristão vive para glorificar a Deus em todas as áreas de sua vida. E em segundo lugar, o cristão deve evitar toda forma de idolatria. Nos versículos anteriores, irmãos, Paulo alerta severamente sobre a idolatria. A idolatria, irmãos, não é apenas curvar-se diante de imagens, escultura ou coisa do tipo. É também atribuir a qualquer pessoa, objeto ou prática o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Pense nisso. A Escritura nos ensina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. Quando elementos religiosos desviam a adoração que pertence ao Senhor, o cristão deve manter distância. A fidelidade a Cristo exige exclusividade. Daniel, em uma cultura pagã na Babilônia, ele respeitou as autoridades, trabalhou com excelência e serviu aquela sociedade. Mas, quando sua fidelidade a Deus foi testada, recusou-se a comprometer a sua fé. Ele soube distinguir convivência cultural de participação religiosa. O cristão deve avaliar cuidadosamente isso também. Há práticas supersticiosas nesses eventos envolvidos? Existe veneração religiosa incompatível com a Bíblia? Estou participando apenas culturalmente ou validando algo contrário à palavra de Deus? Nossa adoração, irmãos, pertence exclusivamente ao Senhor. Em terceiro lugar, o testemunho cristão deve apontar para Cristo, tão somente. Paulo ensina que não devemos ser motivo de tropeço para ninguém. No texto que nós lemos está ali. O cristão não vive apenas para si. Suas escolhas comunicam mensagens. Quando participamos de eventos
ou tradições, devemos considerar o impacto espiritual de nossas atitudes sobre nossas famílias, amigos e irmãos de fé, irmãos. Nós não podemos ignorar isso. A liberdade cristã precisa caminhar ao lado da responsabilidade cristã. Não vos torneis causa de tropeço, diz Paulo no versículo 32. Seu objetivo não é agradar a si mesmo, mas glorificar a Cristo. O cristão deve viver de maneira que outros enxerguem Jesus através da sua vida. O debate sobre festas juninas não deve ser conduzido apenas por tradição, emoção ou opinião pessoal. O cristão é chamado a viver segundo os princípios bíblicos. Há elementos culturais que podem ser apreciados, sim, sem conflitos com a fé. Contudo, irmãos, toda prática associada à idolatria, superstição ou devoção religiosa incompatível com o Evangelho deve ser rejeitada completamente. O foco não deve estar apenas na pergunta participar ou não participar, mas em como glorificar a Deus em qualquer circunstância da nossa vida. A maturidade cristã, amados, produz discernimento. O crente aprende a diferenciar cultura de adoração, tradição de devoção e convivência social de comportamento e compromisso espiritual. Cristo deve permanecer no centro de todas as nossas decisões. Eu quero concluir dizendo: ao refletirmos sobre o cristão e as festas juninas, percebemos que a Bíblia nos chama a uma vida equilibrada, santa, comprometida com a glória de Deus. Paulo nos ensina que tudo o que fazemos deve honrar o Senhor. Nossa participação em qualquer evento cultural deve ser guiada pela palavra de Deus, pela consciência cristã e pelo amor ao nosso próximo. O verdadeiro discípulo de Cristo não deve viver guiado pela pressão da cultura, mas pela direção do Espírito Santo. Hoje, irmãos, através desse vídeo, dessa breve reflexão, Deus nos convida a examinar o nosso coração. Existe algo ocupando o lugar que pertence somente a Ele? Nossas escolhas têm glorificado a Cristo? Nosso testemunho tem aproximado as pessoas de Deus? Ou tem sido o contrário? Que possamos renovar nosso compromisso de obedecer o Senhor acima de qualquer tradição humana, caminhar pela fé e cultivar uma intimidade profunda com Deus. A maior celebração da vida cristã não está nas festas deste mundo, mas na comunhão diária com Cristo. Espero que com esta explanação eu tenha respondido a você a sua dúvida, se você é uma dessas pessoas que pergunta sempre no mês de junho: o cristão pode participar, deve participar de festas juninas? Então, diante desse texto aqui de 1 Coríntios 10, de 31 a 33, eu devo ter esclarecido para você, tá certo? E se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários, para que a gente possa responder de acordo com a sua necessidade. Deus te abençoe em nome de Jesus, você e a sua casa. Amém.